Tem filme que envelhece tentando parecer sério, e tem filme que envelhece justamente porque nunca teve medo de ser absurdo. O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, pertence com orgulho ao segundo grupo. A ideia é simples de explicar e praticamente impossível de defender numa aula de geofísica. O núcleo da Terra para de girar, o campo magnético começa a desaparecer e uma equipe precisa construir uma nave capaz de atravessar milhares de quilômetros de rocha, magma e metal líquido para detonar bombas nucleares no centro do planeta. Só isso, uma missão tranquila de terça-feira. O mais curioso é que quando o filme estreou em 2003, muita gente tratou essa premissa como prova definitiva de que Hollywood tinha perdido qualquer contato com a realidade. E, honestamente, não estavam errados. A ciência do longa é tão elástica que parece feita do mesmo material milagroso usado na nave. Só que reduzir o núcleo a uma coleção de erros científicos é perder metade da graça. Porque por trás da tecnobaboseira, das explosões impossíveis e das decisões que fariam qualquer pesquisador pedir demissão, existe um filme catástrofe extremamente sincero sobre pessoas inteligentes tentando manter a calma quando o mundo inteiro começa a desmoronar. E olha que o mundo desmorona com estilo. Pombos perdem a orientação em Londres e transformam Trafalgar Square num caos. Pessoas com marca-passo morrem ao mesmo tempo. Uma tempestade elétrica abre cicatrizes no céu. Uma nave espacial perde o rumo durante a reentrada e precisa pousar no canal de Los Angeles. Mais tarde, Roma é atingida por descargas gigantescas e São Francisco vira palco de uma sequência de destruição que parece ter saído de um pesadelo solar. O filme não economiza no espetáculo. Ele quer que cada novo desastre pareça maior, mais estranho e mais urgente do que o anterior. Só que o verdadeiro gancho não está nas cidades destruídas. Está na tripulação. Aaron Eckhart interpreta o geofísico Josh Keys como um sujeito brilhante, meio desajeitado e profundamente humano. Hilary Swank assume o papel da Major Rebecca Childs, uma astronauta disciplinada que entra na missão carregando a culpa de uma decisão tomada sob pressão. Delroy Lindo é Braz Brazelton, o inventor esquecido que construiu uma máquina aparentemente impossível. Stanley Tucci aparece como Konrad Zinski, cientista famoso, vaidoso e inteligente o bastante para saber que sua reputação não vai ajudar quando tudo começar a dar errado. Chuck Cario, Bruce Greenwood, Alfre Woodard, Richard Jenkins e DJ Qualls completam um elenco muito melhor do que esse tipo de produção normalmente recebe. Esse é um dos segredos do filme. O roteiro pode pedir que a gente aceite uma nave perfurando o manto terrestre, mas os atores tratam o perigo emocional como algo real. Quando alguém morre, a perda pesa. Quando uma decisão precisa ser tomada, existe conflito. Quando o plano original falha, ninguém encontra uma solução mágica sem pagar um preço. A missão é construída como uma descida física e, ao mesmo tempo, moral. Quanto mais fundo a equipe vai, menos controle ela possui. A superfície desaparece. As comunicações enfraquecem, o espaço fica apertado, e cada camada da Terra remove uma opção até sobrar apenas a escolha mais dolorosa. É por isso que o núcleo continua sendo lembrado, não porque convenceu o público de que sua ciência fazia sentido, mas porque entendeu uma verdade importante sobre cinema de desastre. O espectador não precisa acreditar no mecanismo, precisa acreditar nas pessoas. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Se o elenco faz a gente se importar, o unobitânio pode existir, o magma pode se comportar como oceano e bombas nucleares podem virar uma espécie de desfibrilador planetário. A lógica emocional assume o volante enquanto a física fica amarrada no banco de trás. Também existe uma energia muito específica de blockbuster do começo dos anos 2000. É uma época em que Hollywood ainda apostava pesado em histórias originais de grande orçamento, antes de quase todo projeto caro precisar nascer ligado a uma franquia, a um super-herói ou a uma marca conhecida. O núcleo não adapta quadrinho famoso, não continua uma saga e não prepara universo compartilhado. Ele simplesmente olha para o planeta, inventa um problema gigantesco e pergunta: quem seriam as pessoas as mais improváveis capazes de resolvê-lo? A resposta inclui um professor universitário, um astronauta, um especialista em armas, um inventor ressentido, um cientista celebridade e um hacker que exige internet limitada e uma quantidade aparentemente industrial de salgadinhos. Parece o começo de uma piada, mas o filme transforma esse grupo numa equipe funcional. Nem sempre harmoniosa, nem sempre sensata, porém funcional bastante para levar a história até o centro da Terra sem deixar o ritmo morrer.
Ao longo desta análise, a gente vai passar pela trama inteira, então sim, haverá spoilers. Vamos falar sobre o que funciona, o que desaba, por que Stanley Tucci parece estar atuando em 3 filmes ao mesmo tempo, como os efeitos visuais tentaram dar forma a um lugar que ninguém pode ver, por que a trilha de Christopher Young merece mais atenção e como uma produção considerada fracasso em 2003 ganhou uma segunda vida como clássico cult da ficção científica exagerada. Mas antes de entrar na nave Virgil, vale guardar uma ideia. O núcleo não pede permissão para ser ridículo. Ele anuncia o absurdo, aumenta o volume e segue em frente com uma confiança quase comovente. E talvez seja justamente essa confiança que transforme um filme cheio de problemas numa experiência tão fácil de revisitar. Você sabe que a viagem é impossível, sabe que a ciência vai sofrer, sabe que alguma coisa vai explodir a cada 20 minutos. Mesmo assim, quando a contagem regressiva começa, dá vontade de embarcar. O núcleo foi lançado nos cinemas norte-americanos em 28 de março de 2003, distribuído pela Paramount Pictures. A direção ficou com John Amiel, cineasta britânico que já havia transitado por drama, suspense e comédia antes de assumir uma produção de ficção científica com escala global. O roteiro é creditado a Cooper Lane e John Rogers, e a proposta mistura filme catástrofe, aventura científica, missão suicida e dinâmica de equipe confinada. A duração passa de 2 horas, o que permite que o longa faça algo que muitos espetáculos modernos evitam: apresentar os personagens antes de colocá-los dentro da máquina. A primeira parte acompanha sinais estranhos espalhados pelo mundo. Em Boston, 32 pessoas morrem de forma simultânea, todas por falha em marca-passos. Em Londres, aves perdem completamente a orientação e atacam pedestres. No espaço, a tripulação do ônibus espacial em Delver percebe que os instrumentos de navegação estão errados durante a reentrada. Esses eventos parecem separados, mas apontam para a mesma causa. O campo magnético da Terra está entrando em colapso. Josh Keys é chamado pelo governo para investigar as mortes. Ele descobre que o problema não está nos aparelhos, mas numa mudança ambiental capaz de afetar todos ao mesmo tempo. A partir daí, entra em contato com Serge Levesque, especialista francês em armamentos, e Konrad Zimski, figura pública da ciência. Zimski é o tipo de pesquisador que sabe exatamente onde está a câmera. Ele gosta de prestígio, fala com segurança e carrega a postura de alguém acostumado a ser a pessoa mais importante da sala. Case, ao contrário, parece desconfortável com qualquer tipo de autoridade. Essa oposição cria tensão imediata. Quando os cálculos confirmam que o núcleo externo parou de se movimentar como deveria, o filme estabelece sua ameaça central. Sem o dínamo natural do planeta, o campo magnético enfraquece. Em pouco tempo, a superfície ficaria exposta a fenômenos devastadores. A solução convencional não existe. Ninguém pode chegar ao núcleo. Ninguém possui material capaz de suportar a pressão. Ninguém construiu uma máquina que atravesse rocha sólida. É aí que surge Edward Brazelton, conhecido como Braz, um engenheiro genial que vive isolado no deserto e afirma ter resolvido exatamente esses 3 problemas. Braz apresenta o nobitânio, uma liga fictícia cuja resistência aumenta com o calor e a pressão. Também mostra lasers sônicos capazes de pulverizar matéria à frente da nave. Sua criação, Virgil, ainda não está completamente pronta, mas é a única possibilidade disponível. O governo transforma o protótipo num projeto de emergência. Recursos são liberados, equipes são reunidas e o impossível entra em produção acelerada. O tempo estimado até o colapso total é curto, então a lógica administrativa desaparece. Não existe licitação, comitê ou teste de longo prazo. Existe uma data para o fim do mundo. O elenco principal carrega currículos fortes. Aaron Eckhart vinha construindo reputação com personagens intensos e moralmente complicados. Hilary Swank já havia vencido o Oscar por Meninos Não Choram e interpreta Childs com uma combinação de controle e vulnerabilidade. Delroy Lindo dá a Braz um orgulho ferido que impede o personagem de virar apenas o inventor excêntrico. Stanley Tucci transforma Zimski no espetáculo ambulante, mas nunca perde de vista a inteligência do cientista. Bruce Greenwood, como o comandante Robert Iverson, oferece a presença calma de um líder experiente. Jack Cario faz de Serge um homem técnico, sensível e ligado à família. Alfre Woodard interpreta comandante Stickley, responsável por coordenar a missão na superfície. DJ Qualls vive Rat, o hacker recrutado para controlar informações e evitar pânico global. Richard Jenkins aparece como General Purcell,
Figura prática, dura e claramente preparada para decisões desagradáveis. O orçamento de produção foi estimado em 85 milhões de dólares, valor considerável para 2003. O investimento aparece nos cenários, nas sequências de destruição, na construção da Virgil e na quantidade de efeitos visuais. Mesmo assim, o filme não depende apenas de imagens digitais. Grande parte da tensão vem do interior da nave, um espaço modular, industrial e apertado, onde portas fecham, compartimentos falham e o metal parece reclamar a cada mudança de pressão. A classificação como ficção científica pode enganar um pouco. O núcleo funciona melhor quando entendido como descendente de filmes de desastre dos anos 1970 e de aventuras como Viagem ao Centro da Terra. A estrutura reúne especialistas com habilidades diferentes, coloca todos num veículo experimental e elimina membros da equipe à medida que a missão avança. Existe também uma influência clara de histórias de submarino. Corredores estreitos, isolamento, comunicação limitada, panes mecânicas e decisões tomadas sem possibilidade de resgate. O lançamento aconteceu num período lotado de produções de grande escala. O público já estava acostumado com efeitos digitais mais ambiciosos e a comparação com outros blockbusters foi inevitável. O problema é que o núcleo chegou carregando uma premissa fácil de ridicularizar. A divulgação vendia a ideia de reiniciar o planeta com explosões e muitos críticos entraram na sala preparados para atacar a ciência. O filme recebeu avaliações divididas. Algumas pessoas viram uma aventura assumidamente exagerada, outras consideraram o roteiro preguiçoso, a lógica insustentável e os efeitos irregulares. Financeiramente, o resultado também foi decepcionante. A arrecadação mundial ficou abaixo do orçamento de produção, sem considerar os custos de marketing e distribuição. Nos Estados Unidos, o desempenho foi modesto para um lançamento tão caro. Isso impediu qualquer possibilidade de continuação e colocou o longa na categoria de fracasso comercial. Só que bilheteria não encerra a história de um filme. Com televisão, DVD, streaming e circulação na internet, o núcleo encontrou um público que aprendeu a assisti-lo de outra maneira. Hoje, muita gente não procura realismo quando dá play, procura energia, personagens carismáticos e aquele tipo de espetáculo que não passa 2 horas pedindo desculpas por existir. Essa mudança de expectativa favoreceu o longa. Aquilo que parecia um defeito fatal em 2003, a falta de vergonha diante do absurdo, virou parte central do charme. A produção não se tornou secretamente correta. Ela se tornou honestamente divertida. A narrativa começa com um mistério. Em Boston, pessoas comuns caem mortas ao mesmo tempo. Não há explosão, gás ou ataque visível. A conexão entre as vítimas é tecnológica. Todas usam marca-passo. Josh Keyes chega para analisar o fenômeno e percebe que os dispositivos funcionaram corretamente até receberem uma interferência externa. O detalhe estabelece o método do personagem. Keyes não é apresentado salvando alguém ou fazendo discurso heróico. Ele observa, compara e encontra padrão onde os outros enxergam coincidência. Enquanto isso, o planeta oferece sinais maiores. Em Londres, pombos entram em desorientação coletiva. A cena mistura humor, terror e espetáculo. Primeiro, as aves parecem apenas agitadas. Depois começam a colidir com prédios, carros e pessoas. A sequência funciona porque pega algo cotidiano e transforma em ameaça. Os animais dependem parcialmente do campo magnético para a navegação. O filme aumenta esse princípio até criar uma tempestade viva sobre Trafalgar Square. No espaço, Rebecca Childs e Robert Iverson conduzem o ônibus espacial Endeavour durante a volta para casa. Os instrumentos indicam uma rota, mas a realidade não corresponde aos dados. A nave entra na atmosfera fora do corredor esperado e perde a possibilidade de pousar na base planejada. Childs precisa improvisar. A opção disponível é o canal de concreto de Los Angeles, cercado por pontes, estruturas e pouco espaço. Iverson confia nela. O pouso é violento, visualmente impressionante e importante para a personagem. Ela salva a tripulação, mas toma uma decisão que será analisada mais tarde com frieza burocrática. Esses 3 acontecimentos convergem quando Keyes é levado a uma instalação governamental. Ele encontra Serge Levesque e Konrad Zinski. Os dados mostram alterações no comportamento magnético do planeta. Zinski tenta enquadrar o problema como variação temporária, mas os cálculos de Keyes apontam para algo muito pior. O núcleo externo, responsável pela dinâmica que sustenta o campo magnético, perdeu movimento. A causa ainda é desconhecida, porém o efeito é claro dentro da lógica do filme. Em aproximadamente 1 ano,
A proteção magnética desapareceria e a superfície sofreria eventos progressivamente mais destrutivos. A reunião em Washington é uma aula de como transformar exposição em conflito. Em vez de simplesmente colocar um cientista explicando tudo, o roteiro distribui informação entre pessoas que discordam. Keyes fala como pesquisador, Zimsky fala como autoridade. Purcell pensa como militar. Políticos querem saber se existe solução. A resposta inicial é não, e essa palavra muda o clima. Quando o problema não pode ser bombardeado, negociado ou evacuado, o poder institucional parece pequeno. A possibilidade surge com Brás. Zimsky conhece os trabalhos dele e revela que o cientista desapareceu depois de perder apoio para uma invenção considerada impossível. Keyes e os militares viajam ao deserto. Lá encontram um complexo improvisado e um homem que guarda ressentimento profundo. Brás acredita que Zimsky roubou reconhecimento de suas ideias. A relação entre os dois nasce ferida. Não é apenas competição acadêmica, é uma disputa por autoria, dignidade e memória. Brás demonstra seu material milagroso. O unobitânio responde à pressão e ao calor ficando mais resistente. Em seguida, apresenta o sistema de perfuração por ondas ultrassônicas. A nave não cava como broca. Ela desfaz a matéria à frente e avança pelo material transformado. A explicação é fantasiosa, mas cinematograficamente eficiente. Em poucos minutos, o filme oferece uma ferramenta para atravessar o planeta e uma casca capaz de sobreviver ao trajeto. A pergunta deixa de ser "isso é possível" e passa a ser "conseguimos terminar antes que tudo acabe?" A construção da Virgil vira corrida contra o tempo. O projeto recebe módulos independentes, cada um capaz de ser isolado em caso de dano. A tripulação é definida por função. Kay será responsável pela navegação científica. Serge cuidará dos explosivos. Brás conhece a máquina melhor do que qualquer pessoa. Zimsky representa a teoria e os cálculos do núcleo. Iverson e Childs pilotam. Na superfície, Stickley coordena as operações. Hatch recebe a tarefa de controlar a internet, esconder o pânico e impedir que informações vazem. Hatch é apresentado quase como alívio cômico, mas sua função revela algo interessante sobre a época. Em 2003, a internet já era poderosa o suficiente para espalhar medo, porém ainda podia ser representada como um sistema centralizado que um único gênio seria capaz de manipular. Ele invade redes, remove arquivos e cria distrações digitais. É absurdo, claro, mas combina com a lógica geral. Cada problema gigantesco possui uma pessoa excepcional capaz de resolvê-lo num teclado, numa prancheta ou dentro de uma nave. Antes do lançamento, a equipe enfrenta o peso do que está fazendo. Não há garantia de retorno. Na verdade, a missão foi pensada quase inteiramente em torno da chegada. A Virgil deve alcançar o núcleo, liberar cargas nucleares em pontos calculados e usar a energia das explosões para reiniciar o movimento. Voltar para a superfície é uma possibilidade teórica, não uma promessa. Isso muda a despedida. Serge grava mensagens para a família. Iverson mantém postura profissional. Childs tenta controlar o medo. Keyes parece ainda processar o fato de ter saído de uma sala de aula para liderar uma viagem sem precedentes. A nave parte sobre o oceano e mergulha em direção a uma região de crosta mais fina. O lançamento tem um senso ritualístico. Na superfície, todos observam. Dentro da Virgil, os tripulantes checam instrumentos e tentam tratar o momento como procedimento. Então os lasers são ativados, a rocha se desfaz, a luz muda, o mundo exterior desaparece. A partir dali, a missão deixa de ser uma operação acompanhada por governos e se torna uma travessia isolada, conduzida por pessoas que só podem confiar umas nas outras. É nesse ponto que o núcleo encontra sua melhor forma. A abertura global dá lugar a uma história fechada. O planeta inteiro está em risco, mas o drama cabe num corredor. A grande pergunta não é mais como salvar bilhões de pessoas. É como 6 indivíduos suportam a pressão física e emocional de uma missão que ninguém deveria ter aceitado. E a Terra, em vez de cenário, vira antagonista, imensa, indiferente e completamente hostil. A primeira grande complicação acontece quando a Virgil atravessa uma formação inesperada. Os sensores não conseguem interpretar corretamente o ambiente e a nave cai numa cavidade gigantesca repleta de cristais. Visualmente, é uma das ideias mais bonitas do filme. Um oceano subterrâneo escondido dentro de uma geodo colossal, com paredes brilhantes e estruturas que refletem a luz da nave. Cientificamente, a existência daquele espaço nas condições apresentadas é extremamente improvável. Dramaticamente, funciona como uma falsa pausa.
Depois de atravessar rocha em alta velocidade, a equipe encontra silêncio, beleza e a ilusão de segurança. A ilusão dura pouco. A Virgil fica presa e o casco começa a sofrer danos. Para liberar a nave, parte da tripulação precisa sair usando trajes especiais. O filme transforma o interior da Terra numa caminhada espacial invertida. Em vez do vácuo, existe pressão esmagadora, em vez de estrelas a cristais. O grupo trabalha preso por cabos tentando reparar a máquina enquanto o ambiente muda ao redor. Então uma estrutura se rompe e lava começa a invadir a cavidade. Iverson morre durante a operação. A cena é rápida, cruel e importante. Até aquele momento, ele era o piloto mais experiente e a figura de comando mais estável. Sua morte obriga Childs a assumir o controle completo da Virgil. Também transforma um detalhe do começo em ferida aberta. A decisão dela no pouso do ônibus espacial havia sido questionada, e agora não existe ninguém acima dela para validar escolhas. Ela precisa liderar sabendo que qualquer erro pode matar todos. A morte de Iverson estabelece a regra da viagem. A missão não protege personagens por prestígio ou competência. Cada camada pode cobrar alguém. O grupo segue porque não há alternativa. A Virgil deixa a cavidade e a beleza dos cristais fica para trás como um túmulo impossível. O roteiro não permite luto prolongado. Há alguns segundos de silêncio, uma troca de olhares e o trabalho recomeça. Essa contenção ajuda a vender a pressão do tempo. Na superfície, os desastres aumentam. O campo magnético enfraquecido provoca fenômenos cada vez mais violentos. Roma é atingida por uma tempestade elétrica que destrói monumentos e espalha fogo. A sequência existe para mostrar que o cronograma está acelerando. Os cálculos iniciais já não são confiáveis. O planeta não vai esperar a tripulação chegar ao destino. Stickley, Purcell e Rhett acompanham sinais incompletos, incapazes de interferir. A equipe subterrânea está sozinha. A Virgil continua descendo e encontra uma região de pressão e densidade diferentes do previsto. Os modelos de Zinski falham. O material ao redor não se comporta como ele esperava e o tempo de viagem muda. Essa falha atinge o personagem no ponto mais sensível. Sua identidade depende da certeza. Zinski não é apenas vaidoso, ele precisa ser o homem que entende o fenômeno. Quando o planeta contradiz suas equações, sua arrogância começa a rachar. Serge, por outro lado, representa a humanidade cotidiana dentro da missão. Ele fala da esposa e dos filhos, grava mensagens e tenta preservar algum vínculo com a superfície. Quando um acidente provoca o fechamento automático de uma divisória, Serge fica preso num compartimento. Case está do outro lado, perto o suficiente para vê-lo e longe demais para salvá-lo. A porta não pode ser aberta sem comprometer toda a nave. O fogo cresce. O tempo acaba. Essa é provavelmente a morte mais dolorosa do filme porque não existe heroísmo grandioso. Serge não se sacrifica acionando uma alavanca no último segundo. Ele é vítima de um sistema criado para manter a maioria viva. Case tenta encontrar solução, grita, força controles, mas precisa aceitar que abrir a porta mataria todos. Serge percebe antes dele. Nos instantes finais, entrega informações sobre as cargas e pede que as mensagens cheguem à família. Depois o compartimento é consumido. A cena funciona porque o roteiro desacelera. O espetáculo desaparece. Restam dois homens separados por vidro, uma porta e uma decisão impossível. Aaron Eckhart deixa Case perder o controle enquanto Check Cario evita transformar Serge em santo. Há medo, raiva e resignação. A missão continua, mas Case carrega a culpa de ter obedecido à lógica correta. Quando a equipe finalmente alcança a região do núcleo, descobre o pior. A energia planejada não será suficiente. As bombas foram calculadas a partir de modelos incorretos. Detoná-las como previsto não reiniciaria o movimento. A viagem inteira parece ter sido inútil. É aí que o segredo central aparece. O núcleo não parou por causa natural. O projeto Destiny, uma arma secreta criada para produzir terremotos por meio de pulsos de energia, interferiu no sistema planetário. Zinski sabia da existência do projeto e participou de sua concepção. A revelação reorganiza o conflito. O desastre não é apenas cósmico, é humano. Uma tecnologia construída como arma saiu do controle e colocou o planeta em risco. Zinski não apertou sozinho um botão malvado, mas aceitou a lógica de que conhecimento pode ser separado de responsabilidade. Agora está dentro da Terra encarando a consequência física dessa escolha. Case reage com revolta, e o filme permite que a tensão entre os dois finalmente exploda. Na superfície, Purcell considera reativar Destiny como o último recurso. A máquina talvez consiga reiniciar o núcleo, mas também pode destruí-lo de forma irreversível.
Hatch recebe de Case uma mensagem fragmentada e entende que precisa impedir o disparo. O hacker, antes usado para esconder a verdade do público, vira o único capaz de confrontar o poder militar. Ele invade o sistema e bloqueia o projeto segundos antes da ativação. Dentro da Virgil, Braz propõe uma saída. Em vez de uma única explosão, as cargas podem ser liberadas separadamente ao longo do caminho, criando uma reação em cadeia crescente. O plano exige desmontar módulos da nave e usar combustível do próprio veículo para aumentar a energia. Também significa reduzir drasticamente as chances de retorno. Cada bomba precisa ser posicionada manualmente, num processo que transforma a metade final numa sequência de sacrifícios. Braz é o primeiro a pagar. Ao liberar um módulo danificado, fica exposto a condições fatais. Sua morte fecha a disputa com Zinski de maneira amarga. O inventor que queria reconhecimento morre dentro da máquina que provou que ele estava certo. Não recebe prêmio, entrevista ou aplauso. Recebe apenas a certeza de que sua criação ainda pode salvar o mundo. Zinski assume a próxima etapa. Ferido e consciente de sua responsabilidade, ele decide permanecer num módulo para garantir a detonação. O personagem que começou preocupado com reputação termina sozinho, falando para um gravador. Ainda há vaidade nele, porque pessoas não mudam completamente em minutos. Mas existe também arrependimento. Stanley Tucci transforma a despedida numa mistura de medo, ironia e dignidade. Zinski não se torna inocente, torna-se alguém finalmente disposto a pagar pelo que fez. Sobram Case e Childs. Eles liberam as cargas restantes. Usam o unobitânio da nave como parte da reação e apostam tudo numa sequência que ninguém pode testar. As explosões acontecem em progressão. Por alguns instantes, nada parece mudar, então o movimento retorna. O campo magnético começa a se recuperar. Na superfície, os instrumentos registram a mudança. O planeta foi salvo por uma operação que consumiu quase todos os participantes. A volta parece impossível porque a Virgil perdeu módulos e energia. Case percebe que pode aproveitar a força gerada no núcleo e conduzir a nave pela mesma lógica absurda que permitiu a descida. Childs pilota. O veículo sobe, atravessa camadas e emerge no oceano. Sem comunicação, os dois são considerados mortos até Ratch usar o som de baleias para localizar a nave. É um encerramento perfeito para o tom do filme. Depois de bombas nucleares, unobitânio e lasers sônicos, o resgate depende de mamíferos marinhos. A última decisão de Ratch é revelar ao mundo os nomes da equipe. O governo queria manter o projeto secreto, mas ele publica a história. A missão deixa de ser uma operação sem rosto. Serge, Iverson, Braz e Zinski passam a existir na memória pública. O filme termina não com a ciência corrigida, mas com o reconhecimento finalmente distribuído. Para uma história cheia de personagens preocupados com a autoria, esse detalhe importa bastante. Josh Keyes é construído como herói relutante. Ele não possui treinamento militar, não demonstra desejo de fama e claramente preferia estar numa universidade. Sua principal qualidade é a capacidade de ouvir o problema antes de tentar dominá-lo. Em várias cenas, Keyes observa enquanto outros disputam a autoridade. Quando fala, normalmente oferece uma ligação que ninguém percebeu. Aaron Eckhart evita o estereótipo do gênio frio. Seu Case sente medo, cria laços e erra emocionalmente. A morte de Serge quase o paralisa porque a lógica que salvou a nave destruiu um amigo diante dele. O arco de Case envolve liderança. No começo, ele fornece diagnóstico. Depois, precisa assumir responsabilidade, a diferença entre saber o que deve ser feito e mandar alguém fazer. A missão força essa passagem. Quando Iverson morre, quando Serge fica preso e quando o plano falha, Case deixa de ser consultor e vira centro moral da equipe. Ele não se transforma em comandante autoritário. Continua hesitando, mas aprende que hesitação também é decisão quando o tempo está acabando. Rebecca Childs possui um arco paralelo. Sua apresentação no ônibus espacial define competência, coragem e vulnerabilidade. Ela realiza um pouso extraordinário, porém é questionada por ter escolhido salvar a tripulação em vez de obedecer ao protocolo até o fim. O filme coloca sobre ela uma cobrança típica de personagens profissionais, ser perfeita sob condições impossíveis. Dentro da Virgil, essa pressão aumenta. Childs sabe que qualquer escolha será julgada e que não haverá segunda tentativa. Hilary Swank interpreta a personagem sem transformá-la em símbolo vazio. Childs é disciplinada, mas não robótica. Ela sente a morte de Iverson, discorda de Keyes e mantém o controle porque alguém precisa manter. A relação entre os dois sugere atração, porém o roteiro não deixa o romance sequestrar a missão.
Eles constroem confiança através do trabalho. No fim, sobrevivem porque Keyes entende a física inventada da situação e Childs consegue executar uma manobra que ninguém mais tentaria. Braz Brazelton talvez seja o personagem mais imediatamente simpático. Delroy Lindo entra no filme com energia de quem passou anos ouvindo que era louco e agora descobriu que o mundo precisa exatamente da sua loucura. A oficina no deserto, o tremor de demonstração e o orgulho ao apresentar a Virgil fazem dele uma figura maior que a vida. Só que existe dor por baixo do humor. Braz acredita ter sido apagado por Ziemski. Cada conversa entre os dois carrega uma história anterior que o filme não precisa explicar completamente. Sua relação com a nave é quase paternal. Virgil não é apenas ferramenta, é prova material de que sua visão estava certa. Por isso, quando precisa desmontá-la para salvar o planeta, o sacrifício ganha peso adicional. Braz não entrega somente a própria vida, entrega a obra que deveria restaurar seu nome. A ironia é que justamente essa destruição garante seu legado. Konrad Ziemski é o personagem mais divertido e talvez o mais complexo. Stanley Tucci percebe que o cientista vive performando. O corte de cabelo, o cachimbo, as frases elaboradas e a preocupação com o registro histórico revelam alguém que transformou inteligência em marca pessoal. Ziemski quer estar certo, mas quer também ser visto estando certo. Ele não é fraude. Entende de fato o assunto e contribui para a missão. O problema é que confundiu reconhecimento com valor moral. A ligação com Destiny impede uma redenção fácil. Ziemski participou de um projeto capaz de alterar processos geológicos e escondeu essa informação. Sua culpa não desaparece quando decide se sacrificar. O que muda é sua disposição de encarar a responsabilidade. A gravação final é coerente porque ele ainda pensa na posteridade. Ao mesmo tempo, aceita que sua última contribuição talvez seja morrer sozinho para corrigir um erro que ajudou a criar. Serge Levesque recebe menos tempo de tela, mas cumpre função emocional essencial. Ele é o especialista em armas que fala de família, uma combinação que humaniza a parte mais destrutiva da missão. Tchek Cario transmite gentileza sem tornar o personagem frágil. Serge entende exatamente o que as bombas podem fazer. Sua morte, causada por uma barreira que não pode ser aberta, resume a crueldade de sistemas complexos. Às vezes, a regra correta produz uma perda insuportável. Robert Iverson representa a estabilidade. Bruce Greenwood possui aquele tipo de presença que faz qualquer sala parecer mais organizada. O comandante confia em Childs durante o pouso e funciona como referência profissional para ela. Por isso, sua saída precoce é eficiente. O público espera que ele lidere até o fim. Quando morre, a estrutura de segurança desaparece junto. Hat poderia ter sido apenas caricatura de hacker, e em muitos momentos é exatamente isso. DJ Quells trabalha com gestos nervosos, piadas e exigências absurdas. Mesmo assim, o personagem possui arco. Primeiro, usa talento para ajudar o governo a esconder informações. Depois, entende que o segredo protege também os responsáveis pelo desastre. Ao bloquear Destiny e divulgar os nomes da tripulação, ele passa de ferramenta do sistema a agente de transparência. A comandante Stickley e o general Purcell representam duas formas de autoridade. Alfre Woodard dá a Stickley uma combinação de firmeza e cuidado. Ela acompanha a missão como alguém consciente de que existem pessoas dentro daqueles sinais. Purcell, interpretado por Richard Jenkins, pensa em resultados e aceita opções terríveis quando não enxerga alternativas. Ele não é vilão de desenho animado. Sua disposição para usar Destiny vem do pânico racional de quem acredita que a missão fracassou. O conjunto funciona porque cada personagem entra com uma relação diferente com controle. Case confia no conhecimento, Childs no treinamento, Braz na invenção, Ziemski na teoria e na reputação, Serge no procedimento, Iverson na experiência, Hatch no acesso à informação. A viagem destrói uma segurança por vez. No final, ninguém controla a Terra. Eles apenas colaboram o suficiente para oferecer ao planeta uma chance. John Amiel dirige o núcleo com uma decisão fundamental: tratar a premissa com seriedade emocional sem fingir que ela é documental. O tom vive num equilíbrio delicado. Se o filme zombasse de tudo, as mortes perderiam peso. Se agisse como ciência rigorosa, cada explicação viraria convite para contestação. Amiel escolhe o caminho do melodrama de aventura. Os personagens acreditam completamente na missão, enquanto a encenação abraça o tamanho exagerado da ideia. A abertura usa montagem paralela para criar escala.
Boston, Londres e o ônibus espacial parecem pertencer a histórias diferentes, mas são unidos pela anomalia magnética. Essa construção permite que o espectador descubra o problema junto com Case. Antes da explicação, vemos efeitos. O método é clássico de filme catástrofe. Pequenas falhas anunciam uma ameaça invisível. Depois, uma autoridade reúne especialistas numa sala e transforma o medo em missão. Amiel também entende que o planeta não pode ser mostrado como antagonista convencional. Não existe rosto, voz ou intenção. Para criar presença, a direção usa som, vibração e reação. A Virgil treme. Instrumentos disparam alertas. O casco rende. Luzes mudam de cor. Os tripulantes olham para paredes que podem ceder a qualquer instante. A Terra é percebida através da pressão que exerce sobre a máquina e sobre os corpos. O design modular da nave ajuda a narrativa. Cada compartimento tem função e identidade visual, mas todos parecem partes do mesmo organismo. Quando um módulo é perdido, a própria geografia do filme muda. Corredores desaparecem, portas se fecham e o espaço disponível diminui. A estrutura física traduz o desgaste da equipe. A Virgil começa longa, completa e cheia de especialistas. Termina reduzida a um fragmento conduzido por duas pessoas. As sequências na superfície seguem linguagem diferente. Câmeras mais abertas, multidões, monumentos e efeitos em larga escala lembram constantemente o que está em jogo. O ataque dos pombos usa movimento caótico. O pouso do ônibus espacial privilegia velocidade e obstáculos. A destruição em Roma aposta em imagens reconhecíveis. São Francisco recebe luz extrema e calor. Cada desastre possui personalidade visual, evitando que o colapso seja apenas repetição de explosões. Há também uma escolha de ritmo muito consciente. A cada bloco de exposição surge uma imagem forte. A cada sequência de ação vem um momento de personagem. O filme sabe que 2 horas de explicações geológicas seriam insuportáveis, então converte conceitos em tarefas. O campo está falhando? Mostre aves desorientadas. A nave precisa resistir à pressão? Faça o casco ranger. O plano perdeu energia? Transforme módulos em bombas. A direção procura sempre uma ação visível para representar uma ideia abstrata. Nem todas as decisões funcionam. Algumas cenas de humor quebram a tensão, especialmente quando o Ratch é usado como atalho cômico. Certos diálogos explicam o que a imagem já mostrou. A escalada global pode parecer desconectada da intimidade da nave. E há momentos em que o filme acelera tanto uma solução que ela soa menos como descoberta e mais como autorização do roteiro. Ainda assim, a clareza espacial costuma ser boa. A gente entende quem está em qual módulo, qual porta fechou e por que determinada ação representa risco. A maior qualidade de Amiel aparece nas mortes. Iverson não recebe despedida longa. Serge ganha uma cena sufocante e pessoal. Braz morre ligado à máquina. Zimski encerra a trajetória falando para o futuro. Cada saída reflete o personagem. Essa diferenciação evita que a tripulação vire simples contagem regressiva. O espectador percebe a estrutura do gênero e sabe que nem todos voltarão, mas ainda sente cada perda como acontecimento próprio. O diretor permite que os atores tragam estilos diferentes. Eckhart trabalha naturalismo. Swank mantém intensidade contida. Lindo oferece calor e orgulho. Tucci flerta com teatralidade. Em vez de forçar todos ao mesmo registro, o filme usa o contraste. Zimski parece grande porque Keyes é discreto. Braz parece espontâneo porque Childs é controlada. Hatch parece caótico porque Stickley é precisa. A visão criativa também abraça uma tradição de aventura científica em que tecnologia é a extensão da personalidade. Virgil tem a ousadia de Braz. Destiny carrega a arrogância de Zinski do aparato militar. O sistema de comunicação representa Case, uma tentativa de converter sinais impossíveis em entendimento. O programa de Hatch transforma informação em poder. Nada disso é sutil, mas combina com um filme que trabalha em escala de mito tecnológico. No fim, Amiel não tenta convencer que seres humanos dominaram o planeta. A missão funciona por margem mínima, improviso e sacrifício. O centro da Terra permanece misterioso. A nave volta destruída. A maioria da equipe morre. A vitória não parece limpa. Essa sujeira emocional dá ao espetáculo uma gravidade que os erros científicos não conseguem apagar. Transformar o núcleo em filme exigia resolver um problema curioso. Como mostrar um lugar que nenhum ser humano viu e que na prática não pode ser visitado? A equipe não tinha paisagens reais como referência, fotografias de expedição ou imagens de arquivo do centro da Terra. Tudo precisava nascer de uma mistura de ciência conhecida, imaginação visual e necessidade dramática. O ponto de partida era a nave Virgil.
Ela precisava parecer avançada o bastante para realizar uma missão impossível, mas também pesada, industrial e vulnerável. Uma máquina elegante demais reduziria a sensação de perigo. Por isso, o interior foi concebido como um conjunto de módulos conectados, cheios de corredores estreitos, portas de segurança, cabos, telas e estruturas metálicas. Não é uma espaçonave confortável. É praticamente uma broca experimental com pessoas presas dentro. Essa divisão em módulos não servia apenas ao visual. Ela era essencial para a história. O roteiro precisava destruir a nave aos poucos, isolando compartimentos e eliminando possibilidades de sobrevivência. Cada seção podia ser separada das outras, o que permitia transformar a própria Virgil numa contagem regressiva física. Conforme a missão avança, a equipe perde pessoas, equipamentos e espaço. No final, resta apenas uma fração da máquina original. Grande parte das cenas internas foi construída em estúdio. Isso dava ao diretor controle sobre iluminação, fumaça, movimento de câmera e efeitos mecânicos. Os atores podiam tocar nas paredes, correr pelos corredores e reagir a vibrações produzidas de verdade no cenário. Mesmo quando o mundo exterior era criado digitalmente, o ambiente imediato tinha peso material. Esse detalhe faz diferença. Quando a nave treme, os corpos dos atores respondem ao mesmo movimento. Quando uma porta fecha, existe uma estrutura real bloqueando o caminho. Quando o painel solta faíscas, a luz se espalha naturalmente pelos rostos. O efeito visual completa a ilusão, mas não precisa inventar tudo do zero. A Virgil também foi pensada para comunicar a lógica da missão de maneira simples. Na parte frontal ficam os sistemas que pulverizam a matéria. Atrás vêm os módulos de comando, equipamentos e cargas nucleares. A nave avança como um trem subterrâneo, deixando material derretido em seu caminho. A explicação científica é cheia de problemas, claro, mas a geografia visual é compreensível. O espectador sabe para onde a máquina está indo e reconhece o perigo quando uma seção precisa ser abandonada. O exterior da nave exigia outro tipo de trabalho. Era necessário criar imagens de uma máquina atravessando ambientes que variavam entre rocha sólida, magma, cristais, metais líquidos e regiões de pressão extrema. A equipe de efeitos visuais precisava dar personalidade a cada camada para impedir que toda a viagem parecesse um túnel avermelhado sem fim. A solução foi tratar o interior do planeta quase como uma sequência de mundos diferentes. A crosta tem aparência mais rochosa e reconhecível. A cavidade de cristais oferece cores mais frias e um espaço aparentemente aberto. As regiões profundas ganham movimentos fluidos, calor intenso e escalas difíceis de compreender. Perto do núcleo, a luz e a matéria se tornam cada vez mais abstratas. A caverna de cristais é um bom exemplo dessa liberdade. A sequência não tenta reproduzir um ambiente geológico provável. Ela cria um espetáculo de ficção científica. Os reflexos, a água subterrânea e as formações gigantescas oferecem uma pausa visual no meio da descida. Ao mesmo tempo, o cenário funciona como armadilha. A beleza atrai o olhar segundos antes de tudo começar a desabar. As cenas de destruição na superfície exigiram uma combinação diferente de técnicas. O ataque dos pombos em Londres mistura filmagens urbanas, elementos digitais e coreografia de multidão. O pouso do Endeavour utiliza imagens geradas por computador, miniaturas e planos fechados dos pilotos. Roma e São Francisco recebem sequências maiores, construídas para mostrar as consequências globais do enfraquecimento do campo magnético. Hoje, alguns desses efeitos revelam claramente a época em que foram produzidos. Certos movimentos possuem leveza digital, algumas multidões parecem artificiais e as texturas nem sempre combinam perfeitamente com os elementos reais. Só que a ambição continua visível. O filme não usa os efeitos apenas como decoração. Cada grande sequência modifica a urgência da missão. Enquanto a equipe técnica criava o espetáculo, o elenco precisava tornar compreensível uma quantidade enorme de exposição científica. Esse talvez tenha sido um dos maiores desafios da produção. Os personagens falam sobre geomagnetismo, pressão, densidade, ondas ultrassônicas, rendimento nuclear e reação em cadeia. Se essas cenas fossem apresentadas como aula, o ritmo desapareceria. A estratégia foi transformar explicações em discussões. Case e Zimski raramente apresentam informação de maneira neutra. Eles discordam sobre cálculos, riscos e responsabilidades. Braz explica sua tecnologia enquanto defende a própria reputação. Serge fala das bombas pensando em aplicação prática. Childs quer saber como cada teoria afeta a pilotagem. Assim,
O conteúdo técnico vira conflito entre personalidades. O treinamento do elenco também precisava criar unidade. Mesmo interpretando especialistas de áreas diferentes, todos deveriam parecer capazes de operar dentro de uma missão militar e científica. Procedimentos, movimentos no cenário e reações a emergências tinham de ser coordenados. A nave é pequena demais para atuação solta. Cada ator precisa saber onde se posicionar enquanto câmeras, luzes e outros personagens dividem o mesmo espaço. John Amiel utiliza essa limitação a favor da tensão. Em vez de esconder o aperto, mostra pessoas se cruzando nos corredores e disputando espaço diante dos painéis. Quando a equipe está completa, a Virgil parece lotada. Após cada morte, o vazio se torna perceptível. Os mesmos ambientes ganham outra energia porque faltam vozes e corpos. A produção ainda enfrentava a necessidade de equilibrar espetáculo e emoção. O público precisava ver cidades sendo destruídas, mas também sentir a perda de um único personagem preso atrás de uma porta. Esse contraste determina o ritmo do longa. As cenas globais aumentam a escala, os momentos internos devolvem a história às pessoas. O resultado não é discreto nem cientificamente convincente, mas é uma produção comprometida com sua própria aventura. Cenários, efeitos, som e atuações trabalham para transformar uma hipótese absurda numa missão que parece urgente enquanto está acontecendo. E esse talvez seja o maior triunfo dos bastidores de O Núcleo. Durante pouco mais de 2 horas, uma equipe inteira consegue fazer o espectador esquecer que ninguém deveria chegar nem perto daquele lugar. Visualmente, O Núcleo precisa cumprir duas tarefas bem diferentes. Na superfície, o filme deve mostrar um planeta conhecido começando a se comportar de maneira assustadora. Dentro da Terra, precisa inventar paisagens que ninguém jamais observou. A fotografia trabalha justamente nessa divisão. O mundo exterior é mais natural, amplo e reconhecível. A Virgil e as regiões subterrâneas usam iluminação artificial, contrastes fortes e cores que mudam conforme a missão avança. No começo, Boston aparece quase sem espetáculo. As mortes causadas pelas falhas nos marca-passos acontecem em ambientes comuns, o que torna a situação mais inquietante. Não há monstro, explosão ou aviso. Pessoas simplesmente param. Londres já recebe um tratamento mais caótico. A câmera acompanha pedestres, carros e vitrines enquanto os pombos tomam o espaço. O movimento acelerado ajuda a transformar uma praça turística em cenário de pânico. O pouso do ônibus espacial segue outra lógica. Os planos externos mostram a velocidade e a falta de controle, enquanto os closes dentro da cabine destacam o esforço dos pilotos. A sequência intercala instrumentos, rostos tensos e obstáculos se aproximando. Mesmo sabendo que o veículo digital nem sempre envelheceu perfeitamente, a montagem transmite risco. A cena não depende apenas de ver a nave, depende do tempo curto entre cada decisão. Quando a história entra na Virgil, a fotografia fica mais fechada. Quase tudo é enquadrado através de corredores, portas e estruturas metálicas. Os personagens raramente aparecem cercados por espaço vazio. Essa compressão visual ajuda a criar claustrofobia. Mesmo que a nave tenha vários módulos, ela parece pequena diante do planeta. A iluminação interna também funciona como indicador emocional. No início da viagem, os painéis são claros e o ambiente parece relativamente organizado. Conforme surgem danos, as luzes ficam mais agressivas, alarmes piscam e partes da nave mergulham em sombra. Vermelhos e laranjas dominam os momentos de perigo, enquanto tons mais frios aparecem na cavidade de cristais. A mudança não é sutil, mas orienta o espectador imediatamente. A cinematografia das regiões subterrâneas enfrenta uma limitação inevitável. Sem luz solar, qualquer imagem precisa ser justificada pela nave, pelos materiais ou por alguma fonte inventada. O filme não se preocupa demais com realismo nessa questão. Em vez disso, trata cada camada como paisagem iluminada para o público. Rochas, cristais e metais parecem emitir ou refletir energia suficiente para revelar a escala dos ambientes. Essa escolha favorece a aventura. Se o interior da Terra fosse representado apenas como matéria escura atravessada por sensores, o filme seria visualmente repetitivo. Então a produção transforma a geologia em fantasia. A Virgil passa por cavernas enormes, correntes de material incandescente e estruturas quase cósmicas. O centro do planeta parece menos uma localização científica e mais um território alienígena. A direção de arte merece crédito por fazer a nave parecer funcional. Os painéis possuem muitos controles, mas as ações importantes são apresentadas com clareza. A gente sabe quando um sistema falha,
quando um módulo é isolado e quando uma porta não pode ser reaberta. O cenário fornece informação narrativa. Não é necessário compreender cada botão, basta entender as consequências. O design modular também cria variedade sem abandonar a identidade visual. A cabine de comando parece mais organizada. As áreas técnicas são mais apertadas e cheias de equipamentos. Os compartimentos das cargas nucleares possuem uma sensação industrial e perigosa. A produção consegue filmar longos trechos dentro da mesma nave sem fazer todos os espaços parecerem idênticos. O unobitânio, claro, é o elemento mais famoso do design conceitual. O nome já anuncia que estamos entrando numa região em que a ciência vai precisar de muita boa vontade. A liga é apresentada como material capaz de ficar mais resistente sob calor e pressão, o que resolve vários problemas de uma vez. Também oferece à Virgil uma aparência diferente de veículos convencionais, com uma carapaça metálica segmentada e resistente. Os efeitos visuais variam bastante. Algumas cenas permanecem eficazes porque priorizam movimento, composição e ritmo. Outras mostram limitações típicas do início dos anos 2000. Certas texturas parecem lisas demais, veículos digitais não têm peso suficiente e algumas transições entre elementos reais e computadorizados são visíveis. Ainda assim, a variedade de ambientes e eventos impressiona pela ambição. O filme precisa representar aves desorientadas, tempestades elétricas, monumentos destruídos, radiação solar, uma nave atravessando milhares de quilômetros de matéria e explosões no núcleo. É muita coisa para uma única produção. Mesmo quando o acabamento não convence completamente, existe esforço para evitar repetição. A edição mantém a história em movimento através de alternância constante. Quando a viagem ameaça ficar fechada demais, o filme corta para a superfície. Quando os eventos globais começam a parecer genéricos, retorna aos personagens. Essa troca cria uma relação de causa e efeito. A tripulação enfrenta um atraso, e logo vemos uma nova cidade pagando o preço. Nos momentos de morte, a montagem diminui o ritmo. A cena de Serge usa pausas, olhares e o obstáculo físico da porta. O espectador entende rapidamente o problema, então o filme não precisa cortar freneticamente. O horror vem justamente da espera. Já o sacrifício de Brass é apresentado com mais movimento, ligado à falha mecânica e à necessidade urgente de liberar o módulo. A trilha sonora de Christopher Young trabalha com escala épica, tensão e melancolia. Em vez de tratar o filme como paródia, a música leva a missão a sério. Metais, cordas e percussão ajudam a criar sensação de grandeza. Nos momentos de descoberta, a trilha expande o espaço. Durante as emergências, acelera o pulso. Nas despedidas, reduz a energia e permite que o peso das perdas apareça. Essa seriedade musical é fundamental. Uma trilha irônica faria o espectador manter distância. Young escolhe acreditar nos personagens, mesmo quando a física está pedindo socorro. A música afirma que aquela missão importa. E, durante as melhores cenas, consegue fazer a gente acreditar junto. O som da Virgil talvez seja ainda mais importante. Rangidos, vibrações, estalos e alarmes lembram que existe uma pressão colossal do lado de fora. A nave nunca parece completamente segura. Mesmo quando os personagens estão conversando, há ruído mecânico ao fundo. O ambiente sonoro transforma o veículo numa criatura cansada, resistindo a forças maiores do que deveria suportar. Nos momentos externos, o desenho de som exagera impacto e velocidade. Aves batem contra superfícies, raios explodem, estruturas quebram e a nave rasga a matéria. Não é um trabalho interessado em contenção. Tudo precisa soar grande. Esse excesso combina com o gênero e ajuda cenas visualmente datadas a manter energia. Figurinos e maquiagem são mais discretos, mas cumprem sua função. Na superfície, cada personagem é identificado rapidamente pela profissão e personalidade. Case parece professor. Zinski possui visual cuidadosamente construído. Bryce surge como inventor independente. Os militares carregam uniformidade e controle. Dentro da nave, os trajes reduzem essas diferenças e transformam todos em membros da mesma missão. Conforme a viagem avança, suor, sujeira, ferimentos e roupas danificadas registram o desgaste. O grupo que parte em formação organizada termina física e emocionalmente destruído. Essa progressão visual impede que o perigo pareça abstrato. A Terra está esmagando a nave, mas também está deixando marcas em cada pessoa. Tecnicamente, o núcleo não é impecável. Alguns efeitos envelheceram, a geografia subterrânea depende de fantasia e certas cenas de destruição parecem mais leves do que deveriam.
Mesmo assim, fotografia, montagem, música, som e design de produção trabalham na mesma direção: fazer a missão parecer enorme, urgente e perigosamente apertada. O filme pode não convencer a mente científica, mas, quando a Virgil começa a ranger no escuro e o alarme dispara, o corpo entende o perigo antes que a lógica tenha tempo de reclamar. Poucos filmes ganharam uma reputação científica tão marcante quanto o Núcleo. Basta mencionar o título perto de um geólogo ou físico para surgir aquele sorriso de quem já sabe que vem coisa absurda. A produção virou praticamente um símbolo de ficção científica que escolhe a aventura antes da precisão. O curioso é que o próprio diretor John Amiel reconheceu publicamente essa prioridade anos depois. Para ele, a capacidade de despertar emoção vinha antes da obrigação de permanecer completamente fiel à ciência. Isso não significa que tudo apresentado seja inventado. A ideia básica de que o campo magnético terrestre está relacionado ao movimento de material metálico no núcleo externo possui fundamento real. O núcleo externo é líquido, rico em ferro eletricamente condutor e mantido em convecção. Esse movimento produz correntes elétricas que ajudam a gerar e sustentar o campo magnético por meio do chamado geodínamo. NASA e Serviço Geológico dos Estados Unidos descrevem esse processo como uma espécie de gerador natural mantido pela dinâmica interna do planeta. O filme pega essa base verdadeira e dá um salto gigantesco. Em vez de representar mudanças graduais e extremamente complexas no geodínamo, transforma tudo num motor que simplesmente parou. É uma imagem fácil de entender. Se uma máquina parou, basta empurrá-la novamente. Na realidade, porém, o núcleo não é uma esfera mecânica girando separadamente como uma engrenagem. Estamos falando de um sistema fluido turbulento e influenciado por calor, composição, rotação planetária e movimentos internos. Também não existe um botão capaz de desligar o campo magnético de forma instantânea. Ele muda continuamente, possui variações regionais e já passou por inversões de polaridade ao longo da história geológica. Uma mudança não significa que o planeta ficaria imediatamente sem proteção ou que todas as consequências aconteceriam no ritmo mostrado. A realidade seria muito menos organizada e, cinematograficamente, bem mais difícil de transformar numa contagem regressiva. Os pombos desorientados estão entre as ideias que parecem completamente malucas, mas possuem uma pequena conexão com fenômenos reais. Existem evidências de que alguns animais conseguem perceber o campo magnético e utilizá-lo como uma das ferramentas de orientação. Isso não significa que uma alteração provocaria necessariamente o ataque coletivo visto em Londres. A navegação animal envolve diferentes sinais e até os mecanismos usados pelas aves continuam sendo estudados e debatidos. A cena funciona porque amplia uma possibilidade até o nível de filme catástrofe. O campo muda, as aves perdem a direção e milhares delas transformam uma praça em zona de guerra. É cientificamente exagerado, mas narrativamente esperto. Antes de qualquer personagem explicar o problema, o público vê que alguma coisa invisível alterou o comportamento da natureza. Outra curiosidade aparece quando o filme comenta o máximo que a humanidade conseguiu perfurar. Essa parte possui uma referência concreta. O poço superprofundo de Kola, iniciado na antiga União Soviética, atingiu cerca de 12.261 metros. É uma distância extraordinária para uma perfuração humana e, ao mesmo tempo, quase nada em comparação com o tamanho do planeta. A Terra possui aproximadamente 6.371 quilômetros de raio, enquanto o manto sozinho chega a cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Pensa nessa diferença. Depois de décadas de engenharia, conseguimos avançar pouco mais de 12 quilômetros. A tripulação da Virgil precisa percorrer milhares. A melhor forma de visualizar isso é imaginar que a humanidade mal arranhou a tinta de uma porta e no filme decide atravessar o prédio inteiro. O roteiro resolve o problema criando duas invenções. A primeira é um sistema de ondas capaz de destruir a matéria à frente. A segunda é o nobitânio, liga que se fortalece com o aumento de calor e pressão. Esse nome parece uma piada criada especificamente para o filme, mas o nobitanium já era usado informalmente por engenheiros para descrever um material desejável que não existe, é inacessível ou possui propriedades convenientes demais. Dentro da história, o material faz praticamente tudo o que o roteiro precisa. Protege a nave, converte condições extremas em energia e oferece a explicação final para o retorno. É menos um elemento químico e mais um passe livre narrativo. Quando um novo obstáculo aparece, o unobitânio revela outra vantagem.
E o melhor é que o filme fala o nome com seriedade total. Ninguém olha para a câmera, ninguém ri. Delroy Lindo apresenta o material como se estivesse mostrando uma descoberta prestes a ganhar o prêmio Nobel. Esse compromisso dos atores impede que a cena desabe. A palavra é ridícula, mas Braz acredita nela. Então, por alguns segundos, a gente quase acredita também. A Vírgil recebe o nome de Virgílio, poeta que guia Dante através do inferno na Divina Comédia. A referência combina perfeitamente com a missão. Os tripulantes descem por camadas cada vez mais hostis, cercados por calor, sofrimento e morte. Braz funciona como criador do guia, enquanto Keyes e Childs atravessam uma versão tecnológica de uma jornada infernal. Os módulos da nave ainda criam uma ironia interessante. Foram projetados para proteger a tripulação, permitindo que uma área danificada fosse isolada. É exatamente esse mecanismo de segurança que condena Serge. O mesmo sistema que mantém a maioria viva impede qualquer tentativa de resgate. A tecnologia não falha naquela cena. Ela funciona corretamente, e por isso a morte dói ainda mais. A presença de Destiny adiciona outra camada. O planeta não entrou em colapso por coincidência. A humanidade construiu uma arma capaz de interferir em processos naturais que mal compreendia. A revelação muda o gênero por alguns minutos. O filme deixa de ser somente uma aventura contra a natureza e passa a falar sobre arrogância tecnológica, segredo militar e cientistas que acreditam controlar as consequências de suas descobertas. Hatch também é uma cápsula do tempo tecnológica. O hacker possui a capacidade quase mágica de controlar tudo conectado à internet. Ele apaga informações, invade sistemas militares e impede que notícias se espalhem. Essa visão combina com o imaginário do começo dos anos 2000, quando filmes frequentemente representavam a internet como um espaço que podia ser dominado por um único sujeito muito rápido no teclado. Há ainda o detalhe dos salgadinhos e da ligação telefônica grátis para sempre, exigências usadas para mostrar que Hatch não respeita a solenidade do ambiente militar. A graça não está apenas no pedido, está na reação dos oficiais, que percebem que precisam aceitar qualquer condição porque o rapaz é a única pessoa capaz de executar o trabalho. A solução final com as baleias é outra daquelas ideias que só funcionam porque o filme chegou longe demais para recuar. A Virgil retorna ao oceano sem energia suficiente para a comunicação convencional. Keyes utiliza um sinal sonoro fraco para atrair os animais. E Hatch percebe a concentração incomum de baleias. Depois de viajar ao centro do planeta, detonar armas nucleares e sobreviver a pressões impossíveis, os heróis são encontrados graças a uma movimentação animal. É absurdo. Também é estranhamente bonito. As baleias representam o oposto de Destiny. A arma secreta quase destruiu o mundo porque humanos tentaram obrigar a Terra a obedecer. No resgate, os sobreviventes são encontrados quando usam um sinal simples e permitem que a natureza responda. Talvez essa interpretação seja mais generosa do que o roteiro pretendia, mas o contraste está presente. Uma das curiosidades mais reveladoras é que o filme não esconde seu parentesco com histórias clássicas de exploração. Ele troca selvas, oceanos e espaço sideral pelo interior do planeta, mas preserva a mesma estrutura. Existe um veículo experimental, um grupo de especialistas, territórios desconhecidos, descobertas maravilhosas e perdas sucessivas. A caverna de cristais funciona como ilha misteriosa. O núcleo líquido assume o papel de oceano hostil. A Virgil é submarino, nave espacial e trem ao mesmo tempo. Por isso a aventura continua reconhecível mesmo quando sua ciência se afasta completamente da realidade. E talvez seja essa a curiosidade central de O Núcleo. O filme ficou famoso por errar, mas seus erros não são acidentais no sentido comum. Eles fazem parte de uma escolha de gênero. A produção pega palavras científicas, princípios verdadeiros e problemas reais, reorganizando tudo como fantasia tecnológica. Não serve para ensinar geofísica. Serve, porém, para despertar perguntas. Como o campo magnético é criado? O que existe abaixo da crosta? Como conhecemos a estrutura interna sem chegar até lá? Quão fundo a humanidade já perfurou? Por que alguns animais conseguem navegar por distâncias enormes? Quando uma aventura exagerada faz alguém procurar essas respostas, ela acaba produzindo conhecimento por um caminho inesperado. Primeiro vem o erro espetacular, depois a curiosidade. E no caso de O Núcleo, há erros espetaculares suficientes para alimentar muitas conversas. Quando O Núcleo chegou aos cinemas em 28 de março de 2003,
A Paramount estava oferecendo ao público um espetáculo de ficção científica original, caro e liderado por um elenco respeitado. O lançamento ocorreu em mais de 3.000 salas nos Estados Unidos, e o filme arrecadou aproximadamente 12 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Não foi uma estreia desastrosa, mas também não era o começo esperado para uma produção com orçamento estimado em 85 milhões. Ao final da carreira comercial, a bilheteria norte-americana ficou em cerca de 31,1 milhões de dólares. Outros mercados acrescentaram aproximadamente 43 milhões, levando o total mundial a pouco mais de 74,1 milhões. Ou seja, a arrecadação global nos cinemas permaneceu abaixo do orçamento declarado de produção. Isso não representa sozinho um cálculo completo de lucro ou prejuízo, porque o estúdio não recebe todo o valor das entradas e ainda existem receitas posteriores com televisão e mídia doméstica. Mesmo assim, o resultado sinalizou claramente um desempenho teatral fraco para um projeto daquele tamanho. O problema não estava apenas na competição ou na divulgação. A própria premissa era difícil de vender sem provocar risadas. Os trailers precisavam explicar que o núcleo da Terra havia parado e que uma equipe viajaria até o centro do planeta para reiniciá-lo com armas nucleares. Para parte do público, isso parecia uma aventura divertida. Para outra, soava como uma ideia absurda apresentada com seriedade demais. A crítica se dividiu justamente nesse ponto. No Metacritic, o filme ficou com 48 pontos em 100, resultado classificado como recepção mista ou mediana. Das 32 críticas registradas, 12 foram positivas, 14 ficaram no meio termo e 6 foram negativas. Alguns jornalistas elogiaram a energia de aventura e compararam a experiência aos grandes filmes catástrofe de outras décadas. Outros atacaram o roteiro, a ciência fantasiosa e a dependência de fórmulas conhecidas. A diferença entre essas avaliações revela algo interessante. Quase ninguém discutia se a ciência era convincente. Não era. A verdadeira discussão era se o filme continuava divertido apesar disso. Quem entrou na sala esperando realismo encontrou um alvo enorme. O núcleo é tratado como motor mecânico, o unobitânio resolve problemas demais, os personagens atravessam condições fisicamente impossíveis e as bombas funcionam como impulso cuidadosamente controlado. Toda nova explicação oferece material para outra objeção. Quem aceitou a história como aventura encontrou qualidades diferentes. O elenco mantém compromisso emocional. A missão possui progressão clara. Os sacrifícios são variados. A Virgil perde partes à medida que o grupo perde pessoas. O filme se movimenta constantemente e evita transformar a viagem numa longa palestra científica. Essa divisão aparece também nas avaliações reunidas pelo Rotten Tomatoes. A recepção crítica consolidada descreve o longa como uma produção de categoria B, cuja mistura de exagero e falta de sutileza pode ser divertida. Análises posteriores continuam alternando entre críticas à ciência e defesas do filme como espetáculo bombástico, absurdo e surpreendentemente agradável. O elenco foi um dos poucos pontos elogiados até em várias respostas negativas. Aaron Eckhart, Hilary Swank, Delroy Lindo, Stanley Tucci, Cheikh Cario, Bruce Greenwood, Alfre Woodard e Richard Jenkins dão à produção um nível de credibilidade que o roteiro dificilmente teria com intérpretes menos comprometidos. Stanley Tucci, em especial, parece compreender todas as possibilidades de Konrad Zimski. Ele interpreta a vaidade, a culpa e o medo sem abandonar o humor. Quando o personagem entra em cena com cachimbo, postura calculada e frases grandiosas, existe sempre a sensação de que ele está preparando a versão dos acontecimentos que será registrada nos livros. Essa teatralidade combina perfeitamente com um filme em que o destino da humanidade depende de um material chamado unobitânio. Delroy Lindo também ganhou destaque com Brass. O ator encontra humanidade num personagem que poderia ser apenas uma ferramenta para explicar a nave. Brass é brilhante, ressentido, engraçado e orgulhoso. Sua relação com Zimski oferece um conflito pessoal capaz de sobreviver no meio de toda a destruição planetária. Apesar dessas atuações e da ambição técnica, o núcleo não se tornou um título relevante na temporada das grandes premiações. Seu espaço foi outro: discussões sobre erros científicos, listas de fracassos comerciais e conversas sobre filmes tão exagerados que acabam criando uma forma particular de entretenimento. Durante algum tempo, essa reputação foi quase inteiramente negativa. O longa era frequentemente lembrado como exemplo de ciência ruim em Hollywood. Professores e divulgadores científicos
Perceberam que suas cenas podiam ser usadas para explicar como o planeta realmente funciona. A lógica era simples: mostrar o erro, perguntar por que está errado e apresentar o fenômeno verdadeiro. Curiosamente, isso manteve o filme em circulação. Uma produção completamente esquecível desapareceria depois da bilheteria fraca. O núcleo continuou sendo mencionado porque seus equívocos eram grandes, visuais e fáceis de discutir. O unobitânio virou piada recorrente. A nave atravessando o manto tornou-se imagem imediatamente reconhecível. O plano de reiniciar o núcleo ganhou lugar entre as soluções mais exageradas do cinema catástrofe. Com televisão, DVD e serviços digitais, a relação do público com o longa começou a mudar. Assistir em casa, já sabendo que a ciência é impossível, produz uma experiência diferente. A pergunta deixa de ser "será que isso poderia acontecer?" e passa a ser "até onde esse filme está disposto a ir?" A resposta é muito longe. Ele começa com falhas em marca-passos, passa por aves desorientadas, pouso de emergência e tempestades elétricas, depois constrói uma nave em tempo recorde, visita uma caverna de cristais, revela uma arma sísmica secreta, transforma módulos em bombas e encerra tudo com baleias localizando os sobreviventes. Existe uma generosidade quase inocente nesse acúmulo. O filme quer entregar espetáculo o tempo inteiro. Ele não reduz a escala por medo de parecer ridículo. Quando precisa escolher entre uma solução contida e uma explosão maior, escolhe a explosão. Quando pode usar um metal plausível ou inventar um material impossível, escolhe o impossível e ainda lhe dá um nome inesquecível. Reavaliações posteriores passaram a defender justamente essa falta de vergonha. Parte do público começou a tratar o núcleo não como ficção científica fracassada, mas como aventura deliberadamente exagerada. Isso não apaga os problemas. O roteiro continua previsível em vários momentos, os efeitos visuais variam de qualidade e algumas explicações parecem escritas poucos segundos antes de serem pronunciadas. A diferença é que essas limitações se tornaram componentes da experiência, não obstáculos absolutos. Seu impacto cultural não pode ser comparado ao de grandes marcos da ficção científica. O filme não revolucionou efeitos, não criou franquia e não mudou a forma como Hollywood representava viagens científicas. O legado é menor, porém bastante específico. Virou um exemplo perfeito do blockbuster original que fracassou comercialmente, foi ridicularizado pela ciência e depois encontrou uma audiência disposta a apreciá-lo exatamente pelo excesso. Essa trajetória ajuda a explicar por que ainda estamos falando sobre ele mais de 2 décadas depois. Existem produções mais corretas, mais elegantes e mais bem-sucedidas que desapareceram da memória popular. O núcleo, com toda a sua coragem absurda, permanece reconhecível. Talvez o filme não tenha conseguido recuperar o investimento durante sua passagem pelos cinemas, mas conseguiu algo que muitos lançamentos lucrativos jamais alcançam: uma identidade impossível de confundir. Mais de 2 décadas depois do lançamento, o núcleo, Missão ao Centro da Terra, continua ocupando um espaço curioso na memória do cinema. Ele não virou referência de precisão científica, não iniciou uma franquia e não foi reconhecido como grande clássico no momento da estreia. Mesmo assim, permaneceu vivo. E isso não acontece por acaso. Filmes realmente esquecíveis desaparecem sem deixar discussão. Ninguém debate seus erros, revive suas cenas ou tenta defendê-los anos depois. O núcleo, por outro lado, continua despertando reações fortes. Algumas pessoas lembram dele como uma das maiores agressões à geofísica já produzidas por Hollywood. Outras guardam carinho por uma aventura exagerada, criativa e muito mais divertida do que sua reputação sugere. As duas leituras podem existir ao mesmo tempo. A ciência é absurda. O núcleo externo não funciona como uma engrenagem capaz de parar de repente. Uma nave tripulada não poderia atravessar o manto terrestre. O calor e a pressão destruiriam qualquer material conhecido. Bombas nucleares não reiniciariam o geodínamo como se o planeta precisasse de uma carga de bateria. E o nobitânio, por mais útil que seja para o roteiro, não resolve esses problemas no mundo real. Só que o filme não sobreviveu porque alguém acreditou nessas explicações. Ele sobreviveu porque soube transformar conceitos gigantescos numa aventura humana relativamente simples. A Terra está morrendo. Existe uma máquina capaz de chegar ao centro. Um grupo precisa entrar nela. Nem todos vão voltar. Essa estrutura é antiga, direta e eficiente. Poderia acontecer no espaço, no fundo do mar ou numa região isolada. Aqui, acontece dentro do próprio planeta.
A novidade não está necessariamente nos personagens ou no formato da missão, mas no caminho escolhido. A descida ao núcleo funciona como uma viagem ao desconhecido. Quanto mais fundo a Virgil avança, mais frágil fica a segurança construída pela humanidade. Primeiro, os personagens confiam em cálculos. Depois na nave. Em seguida nos módulos de proteção. Um por um, esses sistemas falham ou se tornam insuficientes. No fim, restam improviso, confiança e sacrifício. É aí que o longa revela uma qualidade que a discussão científica frequentemente esconde. O núcleo entende que máquinas espetaculares não carregam sozinhas uma história. A Virgil impressiona, mas são as pessoas dentro dela que mantêm o filme de pé. Serge é lembrado não por dominar explosivos, mas pela despedida da família e pela morte atrás de uma porta que ninguém pode abrir. Iverson permanece importante porque sua ausência força Childs a assumir o comando. Braz ganha dignidade ao destruir a própria criação para salvar todos. Zimski termina encarando a responsabilidade que tentou esconder. Hatch abandona o papel de cúmplice silencioso e decide revelar a verdade. Até os personagens mais caricatos recebem um momento de escolha. Esse cuidado faz diferença. Sem ele, o filme seria apenas uma sequência de desastres conectada por explicações inventadas. Com ele, cada novo obstáculo cobra um preço emocional. A missão não é difícil apenas porque a temperatura aumenta. Ela é difícil porque as soluções exigem que alguém fique para trás. Também existe algo fascinante na escala da história. A humanidade costuma olhar para o espaço como grande território desconhecido. O núcleo inverte essa direção. Em vez de subir, os personagens descem. Em vez de buscar outro planeta, tentam compreender o próprio. A ideia lembra que vivemos sobre uma estrutura que conhecemos principalmente através de medições indiretas. Sabemos muito sobre as camadas da Terra, mas não porque alguém tenha visitado o manto ou coletado uma amostra do núcleo. Usamos ondas sísmicas, modelos, experimentos e observações magnéticas para montar uma imagem de algo inacessível. Nesse sentido, mesmo uma aventura cheia de invenções pode provocar curiosidade real. O espectador termina o filme talvez perguntando como sabemos o que existe no centro do planeta, por que o campo magnético muda ou qual foi a maior profundidade já alcançada por uma perfuração. Não é uma aula. Longe disso. Mas pode ser o começo de uma pergunta. Outro elemento que envelheceu de maneira interessante é a presença de uma grande produção original. Hoje, muitos blockbusters chegam aos cinemas carregando décadas de histórias anteriores. São continuações, adaptações, recomeços ou capítulos de universos conectados. O núcleo apresenta personagens novos, estabelece suas regras e encerra tudo dentro de uma única obra. Não exige preparação. Não deixa uma cena prometendo que o núcleo vai parar novamente. Não introduz um vilão para a sequência. O mundo é salvo, os sobreviventes são encontrados e os mortos recebem reconhecimento. Pronto. Há uma satisfação especial nisso. A história pode ser exagerada, mas é completa. O filme também representa uma era em que produções caras ainda podiam ser estranhas. Um estúdio aprovou dezenas de milhões de dólares para uma aventura na qual cientistas perfuram a Terra com lasers sônicos, carregam bombas nucleares numa nave de um nobitânio e são localizados por baleias. Pensa nisso por alguns segundos. É impossível negar a ousadia. Talvez por isso, o fracasso comercial tenha se tornado parte do fascínio. O núcleo lembra uma espécie de blockbuster que Hollywood passou a considerar arriscada demais. Grande, independente de franquia e baseada numa premissa que precisa ser explicada em voz alta para parecer ainda mais absurda. Seu legado, portanto, não está em ter mudado o cinema. Está em representar com perfeição uma forma de entretenimento que acredita no próprio espetáculo. O longa não tenta ser pequeno, realista ou discreto. Ele quer colocar o planeta inteiro em perigo e enviar 6 pessoas para o lugar mais inacessível possível. Às vezes essa confiança produz cenas ridículas. Às vezes produz cenas emocionantes. Frequentemente, produz as duas coisas ao mesmo tempo. Minha relação com o núcleo passa justamente por esse contraste. É fácil apontar problemas. Alguns diálogos são artificiais. Hatch parece um hacker inventado por alguém que ouviu falar da internet numa reunião. As soluções aparecem com conveniência extrema. A ciência abandona o prédio muito antes da Virgil deixar a superfície. Nada disso é difícil de perceber. O que é mais difícil é explicar por que, apesar de tudo, a história continua funcionando. Talvez seja o elenco, talvez seja o ritmo, talvez seja a estrutura de Missão Suicida.
Ou talvez seja aquela energia rara de um filme que promete algo completamente impossível e trabalha durante 2 horas para entregar exatamente isso. Não uma versão contida, não uma versão plausível, a versão máxima. Existe também sinceridade na maneira como a produção trata seus personagens. O filme não pisca para o público a cada absurdo. Não coloca alguém dizendo que aquilo parece coisa de cinema. Todos estão emocionalmente presentes. Quando Serge morre, o roteiro não transforma a cena em piada. Quando Ziemski grava suas palavras finais, o filme permite que a vaidade e o arrependimento coexistam. Quando Childs e Keyes retornam, a sobrevivência parece conquistada. Essa sinceridade protege a aventura. É possível rir da premissa sem rir da dor dos personagens. É possível questionar cada explicação e ainda torcer para Virgil chegar ao destino. É possível saber que nada daquilo aconteceria e, mesmo assim, sentir alívio quando o campo magnético volta. Cinema não depende apenas de lógica. Depende também de ritmo, emoção, presença e imaginação. O núcleo falha em várias áreas, mas entende muito bem essa última. Por isso, ainda vale assistir. Não para aprender ciência. Não para encontrar uma obra perfeita. E nem para fingir que todas as críticas foram injustas. Vale assistir porque existem filmes que conquistam pela precisão, enquanto outros conquistam pela coragem de atravessar uma ideia impossível até o fim. O núcleo, Missão ao Centro da Terra, escolheu a segunda opção. A nave Range, os cálculos falham, o planeta ameaça desabar e quase tudo parece perdido. Então alguém olha para o painel, inventa um plano ainda mais absurdo e continua descendo. E, honestamente, é difícil não embarcar junto. Depois de acompanhar bombas nucleares, pombos atacando Londres e uma nave atravessando o planeta, fica impossível não fazer a pergunta: o que realmente aconteceria se o campo magnético da Terra começasse a enfraquecer? A primeira coisa importante é separar o campo magnético da atmosfera. No filme, a proteção magnética parece uma espécie de escudo sólido que bloqueia todo o perigo vindo do espaço. Quando ela começa a falhar, a superfície imediatamente recebe descargas, radiação e ondas de calor capazes de destruir cidades. Na realidade, o campo magnético realmente ajuda a desviar partículas carregadas emitidas pelo Sol. Ele é uma parte importante da defesa do planeta, especialmente contra o vento solar, mas não trabalha sozinho. A atmosfera continua sendo uma barreira enorme contra diferentes formas de radiação e contra grande parte do material que chega do espaço. Isso significa que um enfraquecimento magnético não faria o céu começar a cozinhar cidades de um dia para o outro. Provavelmente haveria impactos sérios, mas eles seriam diferentes das catástrofes mostradas no longa. Satélites poderiam enfrentar mais problemas. Sistemas de comunicação e navegação ficariam vulneráveis. Redes elétricas poderiam sofrer durante tempestades solares intensas. Astronautas e voos em regiões polares teriam de lidar com maior exposição a partículas energéticas. As auroras também poderiam aparecer em regiões onde normalmente não são vistas. E olha, isso seria visualmente incrível. O problema é que a beleza viria acompanhada de riscos tecnológicos bastante reais. O mundo moderno depende de satélites para previsão do tempo, comunicação, localização, operações financeiras, agricultura, transporte e atividades militares. Uma alteração significativa no ambiente espacial poderia produzir efeitos em cadeia. Não seria necessariamente uma explosão destruir Roma em segundos. Poderia ser algo mais lento e justamente por isso complicado. Aparelhos falhando, serviços sendo interrompidos e governos tentando proteger infraestruturas que foram construídas contando com condições relativamente estáveis. O filme transforma esse processo numa contagem regressiva porque precisa de urgência dramática. Josh Keyes não pode entrar numa reunião e dizer que talvez ocorram problemas complexos ao longo de décadas ou séculos. Ele precisa apontar para um relógio e anunciar que o mundo vai acabar. Essa é a lógica do gênero. Outra questão interessante é que o campo magnético terrestre já mudou muitas vezes. Os polos magnéticos se deslocam e, em períodos muito longos, podem até inverter posições. O norte magnético se torna sul e o sul se torna norte. Essas inversões aparecem registradas em rochas formadas em diferentes momentos da história do planeta. Isso não quer dizer que uma inversão aconteceria sem consequências. Durante uma transição, o campo poderia ficar mais fraco e desorganizado, mas também não existe evidência de que todas as inversões anteriores tenham provocado extinções globais ou transformado a superfície num forno instantâneo.
A Terra não funciona como uma máquina simples com dois estados. Ligada ou desligada, o campo possui variações, intensidades diferentes e estruturas complexas. Mesmo quando enfraquece numa região, pode permanecer mais forte em outra. É um sistema dinâmico e muito mais bagunçado do que a imagem de um motor parado apresentada pelo filme. E por que existe esse campo? A resposta envolve o núcleo externo, uma camada formada principalmente por metais em estado líquido. O movimento desse material condutor, combinado com a rotação da Terra e a transferência de calor interno, ajuda a produzir correntes elétricas. Essas correntes sustentam o geodínamo responsável pelo campo magnético. A palavra importante aqui é movimento. O longa utiliza essa verdade como ponto de partida. O problema é que converte um processo complexo num objeto giratório que pode ser empurrado com explosões. É como observar que o corpo humano depende da circulação sanguínea e concluir que, se o coração parar, basta colocar uma bomba perto dele para criar impulso. A ideia parte de algo verdadeiro e chega a uma solução completamente cinematográfica. Também não seria possível viajar até o núcleo numa nave como a Virgil. A pressão aumenta de maneira extrema conforme a profundidade cresce. A temperatura chega a milhares de graus. E o manto não é um oceano aberto pelo qual um veículo poderia navegar livremente. Embora possa se deformar e fluir durante períodos geológicos, ele é composto principalmente por rocha sólida sob condições imensas de pressão. Isso destrói uma das imagens mais legais do filme, a nave mergulhando como submarino em correntes de material brilhante. Na realidade, qualquer tentativa de abrir um túnel encontraria dificuldades quase inimagináveis. O calor afetaria equipamentos. A pressão fecharia espaços vazios. Materiais seriam deformados. E quanto mais fundo a máquina avançasse, mais distante ficaria de qualquer possibilidade de manutenção, resgate ou comunicação direta. Braz resolve tudo com o Nobitânio. É uma solução perfeita para o roteiro porque o material faz o oposto do que normalmente se espera. Em vez de enfraquecer sob calor e pressão, fica mais resistente. Assim, quanto mais perigosa a viagem se torna, melhor a nave funciona. Conveniente? Demais. Divertido? Também. As ondas usadas para destruir a rocha apresentam outro problema. Mesmo que uma tecnologia pudesse pulverizar ou derreter matéria à frente da nave, esse material precisaria ir para algum lugar. A passagem tenderia a se fechar sob a pressão ao redor. Além disso, uma quantidade absurda de energia seria necessária para atravessar milhares de quilômetros. A Virgil não carrega combustível suficiente nem perto do que seria exigido. O filme contorna isso dizendo que a própria pressão e o calor ajudam a gerar energia. Mais uma vez, o ambiente perigoso se transforma magicamente em fonte de vantagem. As bombas nucleares representam o maior salto. Explosões produzidas pela humanidade são enormes em nossa escala, mas pequenas quando comparadas à energia e à massa envolvidas nos processos internos do planeta. Mesmo várias armas detonadas em sequência dificilmente mudariam de forma significativa a circulação do núcleo externo. A Terra é grande demais. Esse é um detalhe que o cinema frequentemente esconde. Uma cidade pode parecer gigantesca para uma pessoa. Uma bomba capaz de destruir essa cidade parece uma força quase ilimitada. Mas, diante do planeta inteiro, até nossas maiores explosões são eventos localizados. O filme precisa inverter essa proporção. As bombas deixam de ser pequenas perturbações e viram um desfibrilador planetário. Braz, Keyes e Zinski calculam uma reação crescente, posicionam as cargas e torcem para que a energia se amplifique. É impossível. Mas é uma impossibilidade muito bem organizada dramaticamente. O interessante é que a ciência real não torna a Terra menos fascinante. Na verdade, acontece o contrário. Saber que conhecemos o núcleo sem jamais ter chegado perto dele é impressionante. Cientistas analisam a maneira como ondas sísmicas atravessam o planeta. Diferentes materiais alteram velocidade, direção e comportamento dessas ondas. A partir dessas mudanças, é possível estimar a estrutura interna. É quase como realizar uma tomografia do planeta usando terremotos. Não temos uma fotografia do núcleo. Temos evidências, medições e modelos que se tornam mais precisos conforme novos dados aparecem. Isso exige paciência, colaboração e disposição para aceitar incerteza. O cinema prefere uma nave. E tudo bem. A ficção não precisa reproduzir a realidade para despertar interesse por ela. Às vezes, basta apresentar uma pergunta grande o suficiente. O que existe abaixo dos nossos pés? Como o planeta produz um campo magnético? O que aconteceria se esse campo mudasse? Até onde conseguiríamos chegar?
O núcleo oferece respostas erradas, mas faz perguntas excelentes. Um remake de O Núcleo parece uma ideia completamente desnecessária. E talvez seja exatamente por isso que poderia funcionar. A primeira decisão teria de ser sobre o tom. Um novo filme tentaria tornar a ciência mais realista ou abraçaria ainda mais o absurdo. Ficar no meio do caminho seria perigoso. Uma produção excessivamente séria poderia perder a personalidade do original. Uma paródia completa destruiria o envolvimento emocional. O melhor caminho seria manter a premissa impossível, mas atualizar as consequências e os personagens. O núcleo ainda poderia estar sofrendo uma alteração catastrófica. A equipe ainda precisaria descer, a Virgil ainda poderia existir, e sinceramente o Unobitânio deveria permanecer. Retirar esse nome seria como fazer um novo tubarão sem tubarão, só que a ameaça poderia ser apresentada de maneira mais gradual. Em vez de cidades explodindo imediatamente, o filme mostraria sistemas de navegação falhando, satélites saindo de operação, redes elétricas entrando em colapso e tempestades solares provocando apagões em vários continentes. Imagine aeroportos perdendo comunicação, navios sem localização confiável, serviços financeiros interrompidos, hospitais operando com energia limitada, governos tentando esconder a gravidade da situação enquanto vídeos de auroras incomuns dominam as redes sociais. A catástrofe moderna seria também informacional. Em 2003, Hatch conseguia controlar a internet praticamente sozinho. Hoje, essa tarefa seria muito mais complicada. Não bastaria apagar alguns arquivos. Existiriam transmissões ao vivo, imagens de satélite, fóruns, aplicativos de mensagem, vazamentos e milhões de pessoas analisando dados em tempo real. Um novo Ratch não seria apenas hacker. Poderia ser especialista em segurança digital e desinformação, obrigado a decidir se deve impedir o pânico ou revelar que autoridades ajudaram a provocar o desastre. Essa tensão já estava presente no original, mas poderia ocupar espaço maior. Quem tem o direito de esconder uma ameaça global? A população deveria conhecer toda a verdade? O segredo ajudaria a organizar a resposta ou apenas protegeria os culpados? Destiny também precisaria de atualização. Uma arma criada simplesmente para produzir terremotos parece exagerada até para o universo do filme. O novo projeto poderia ter começado como sistema de manipulação geotérmica, tentativa de gerar energia ou tecnologia criada para interferir em eventos sísmicos. Talvez o objetivo inicial fosse evitar terremotos em regiões vulneráveis. Isso tornaria o erro mais interessante. Em vez de cientistas construindo uma arma maligna desde o começo, teríamos pessoas tentando resolver um problema real e provocando outro muito maior. A responsabilidade ficaria menos simples. Zinski poderia defender o projeto não por militarismo, mas por acreditar que milhões de vidas seriam salvas. Quando a tecnologia saísse do controle, o conflito moral ganharia força. Até onde vale interferir num sistema natural que ainda não compreendemos completamente? Uma boa intenção reduz a culpa? Quem assume responsabilidade quando governos, empresas e pesquisadores participaram juntos? A tripulação também poderia ser mais internacional. Afinal, uma ameaça planetária dificilmente seria enfrentada apenas por uma operação norte-americana. Cientistas, engenheiros e astronautas de diferentes países trariam experiências, prioridades e conflitos próprios. A nave poderia ser construída a partir de tecnologias desenvolvidas em vários lugares. Um país forneceria o material do casco, outro o sistema de perfuração, outro os reatores. Isso criaria tensão política sem transformar a missão numa disputa simples entre mocinhos e vilões. O remake precisaria resistir à tentação de criar uma tripulação enorme. Parte da força do original vem da clareza. Conhecemos cada pessoa, sabemos sua função e percebemos o vazio quando alguém morre. Colocar 15 personagens dentro da nave transformaria sacrifícios em números. 6 ou 7 continuariam sendo suficientes. Josh Keys poderia permanecer como geofísico universitário, mas talvez não precisasse ser um gênio capaz de resolver tudo. Uma versão moderna poderia valorizar mais a colaboração. Cada descoberta surgiria da combinação entre áreas diferentes. A solução final não pertenceria a um único herói, e sim ao grupo. Childs também mereceria ainda mais espaço. No original, ela é competente e fundamental, mas boa parte da interpretação emocional da missão fica concentrada em Keys. Um novo roteiro poderia colocar os dois em posições realmente equivalentes. Ele entende os processos planetários, enquanto ela entende a nave e os limites humanos da tripulação. Brass continuaria sendo essencial.
O inventor ressentido é parte do coração da história. Mas sua relação com Zinski poderia receber mais cenas antes da descida. O público veria como a parceria terminou, qual ideia foi apropriada e por que nenhum deles conseguiu superar o conflito. Talvez os dois tenham sido amigos. Talvez Braz tenha criado o material, enquanto Zinski descobriu aplicações que permitiram o financiamento. Talvez ambos estejam certos sobre algumas coisas e profundamente errados sobre outras. Isso deixaria o sacrifício de Braz ainda mais doloroso e a redenção de Zinski mais difícil. Visualmente, um remake poderia fazer coisas extraordinárias. Os efeitos atuais permitiriam representar o interior do planeta com escala muito maior. Só que seria importante não transformar tudo num videogame luminoso. A Virgil deveria continuar parecendo pequena, pesada e vulnerável. O público precisa sentir que existe uma quantidade inimaginável de matéria ao redor da nave. O som teria papel enorme. Em vez de mostrar tudo claramente, algumas regiões poderiam ser quase completamente escuras. Os tripulantes dependeriam de sensores, vibrações e mapas incompletos. Algo poderia surgir diante deles sem ser imediatamente compreendido. A caverna de cristais mereceria permanecer, mesmo sendo improvável. É uma das imagens mais memoráveis do original. Um remake poderia torná-la ainda mais estranha. Estruturas crescendo sob pressões extremas, reflexos confundindo os sensores e uma vastidão que parece impossível dentro do planeta. Também seria interessante reduzir a quantidade de destruição de monumentos. O cinema atual já mostrou cidades sendo arrasadas de todas as maneiras imagináveis. O impacto poderia surgir de eventos menores e mais próximos. Uma família presa num apagão, um hospital perdendo sistemas. Astronautas buscando abrigo contra uma tempestade solar. Uma equipe de manutenção tentando salvar uma rede elétrica. Essas cenas mostrariam que o planeta está em perigo sem transformar cada país numa coleção de prédios famosos esperando para explodir. A viagem de volta também poderia ser menos conveniente. No original, Case encontra uma forma de usar a energia ao redor, Childs pilota e a nave retorna ao oceano. Funciona para o ritmo, mas acontece rápido demais depois de tantos sacrifícios. Num remake, a sobrevivência poderia permanecer incerta por mais tempo. Talvez a Virgil não conseguisse voltar inteira. Talvez os dois últimos tripulantes precisassem abandonar a nave perto da crosta e esperar que uma cápsula fosse encontrada. As baleias deveriam continuar participando. Não estou brincando. É uma solução estranha demais para ser removida. Só precisaria ser preparada antes. O filme poderia mostrar que a equipe usa sons de baixa frequência para comunicação subterrânea, ou que pesquisadores monitoram animais afetados pelo campo magnético. No fim, uma mudança no comportamento das baleias ajudaria a localizar os sobreviventes. A mesma ideia pareceria menos aleatória e manteria a beleza do original. A questão final seria o encerramento. Um blockbuster moderno provavelmente tentaria deixar espaço para a continuação. Talvez uma cena mostrasse outra anomalia, uma mensagem misteriosa ou uma ameaça no núcleo interno. Seria um erro. A força dessa história depende do sacrifício definitivo. O planeta é salvo, a verdade é revelada e os sobreviventes precisam carregar os nomes de quem não voltou. Não há necessidade de mandar outra equipe para o centro da Terra 2 anos depois. Um remake deveria terminar com silêncio, a rede elétrica voltando, satélites recuperando contato, auroras desaparecendo lentamente, os nomes da tripulação sendo divulgados ao mundo. E no fundo do oceano, os restos da Virgil descansando depois de realizar algo que nenhuma máquina deveria conseguir. Uma nova versão não precisaria corrigir todo o absurdo de um núcleo. Precisaria entender por que o original ainda é lembrado. Não é por causa da precisão, é pela ousadia. Um bom remake manteria a viagem impossível, melhoraria a ciência onde isso ajudasse a história e preservaria o coração melodramático da missão. Ainda haveria explicações exageradas. Ainda haveria sacrifícios. Ainda haveria uma máquina fazendo barulhos terríveis enquanto atravessa lugares que seres humanos nunca deveriam ver. E quando alguém finalmente dissesse a palavra unobitânio, o filme precisaria fazer exatamente o que o original fez. Falar com absoluta seriedade, porque algumas ideias são absurdas demais para serem abandonadas.